Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é que estão vocês? Nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês aqui como o cristão deve reagir em meio às dificuldades financeiras. E vou trazer 5 princípios bíblicos para a gente reagir em meio a essa dificuldade financeira, tá certo? Dificuldade financeira assola não só a vida do ímpio, mas também a vida do cristão. Porém, o cristão tem que estar preparado para enfrentar e vencer essas dificuldades financeiras, tá certo? Então fique comigo nesse vídeo que você vai aprender. Eu creio que depois desse vídeo você vai aprender a se organizar na sua vida financeira. Amém? Então, o primeiro princípio, o primeiro tópico é calcular o tamanho da sua crise, tá certo? Calcule o tamanho da sua crise. Por quê? Porque a Bíblia diz, Lucas capítulo de número 14, no verso de número 28, diz assim, olha, qual de vós pretende construir uma torre sem antes calcular os meios para concluir? Então, precisamos primeiro calcular o tamanho da crise, calcular o tamanho da dificuldade, tá certo? Então, depois que você calculou o tamanho da crise, depois que você calculou o tamanho da dificuldade, tá certo? Você vai para o tópico 2. Qual é o tópico 2? Tá certo? O tópico 2 é ajustar o seu padrão de vida, tá certo? Em meio a algumas dificuldades, precisamos ajustar o nosso padrão de vida. Se passamos pela dificuldade, então precisamos organizar algumas coisas, mudar alguns costumes, evitar de comprar algumas coisas que excedam o limite financeiro da vida do cristão. Então, ajuste o seu padrão de vida. No verso 28 do capítulo 14 de Lucas, lá na parte B, vai dizer o quê? Olha o que vai dizer primeiro. Verifique se temos ou se tem meios para concluir. Então verifique a sua vida, verifique o seu padrão de vida, para ver se ela pode prosseguir como está, se ela pode melhorar ou se ela pode mudar em algumas coisas, amém? Então, no meio dessa dificuldade, temos que calcular o tamanho da crise e, segundo, mudar o nosso padrão de vida. Se estamos passando por dificuldade financeira, não podemos viver como a gente vivia antes, então tem que mudar o padrão de vida. Terceiro tópico, tá certo? O terceiro, não se deixe contaminar com mais notícias, tá certo? Não se deixe contaminar com mais notícia. A Bíblia diz no livro de Salmos 112, verso de número 7, não se deixe contaminar por mais notícia. Cuidado com o que você ouve, com o que alguém fala com você. Ah, a vida financeira assim é difícil, não consegue se erguer. Eu também tentei e não conseguiu. Cuidado. Se você está seguindo o padrão bíblico para se organizar financeiramente, cuidado com as más notícias que vêm até você, tá certo? E o quarto princípio bíblico para a gente se organizar, para a gente vencer a dificuldade financeira na vida do cristão, não fique paralisado, tá certo? Não fique parado, esperando cair do céu. Você já fez, já se organizou, já apresentou a Deus, já fez orações, já mudou o padrão de vida. Não fique parado, tome atitudes, entendeu? Mude o comportamento, tá certo? Mude a função de trabalho, não fique parado. A Bíblia vai dizer que Gideão começou a malhar trigo no lagar. Ele mudou o lugar do trabalho, mas não parou de trabalhar. Certo? O trabalho não está vindo na sua área aqui, está difícil financeiramente, parta para outra área, verifique outra área, entendeu? Até na sua área ter resultado, até na sua área aparecer uma oportunidade de trabalho, mas mude a área, mas continue trabalhando, tá certo? E o quinto princípio bíblico para a gente vencer na nossa vida financeira, tá certo? Não enfrente a dificuldade sozinho. Eclesiastes capítulo 4, verso 10 e 9 diz que é melhor ser dois do que um. Não enfrente a dificuldade sozinho. Converse com o esposo, converse com a esposa, mostre onde está a dificuldade, converse com os filhos, tá certo? Converse com os parentes que moram com você, a dificuldade está aqui. Precisamos nos organizar, precisamos enfrentar essa dificuldade junto. Não dá para enfrentar a dificuldade, principalmente financeiras, sozinho. Não dá de maneira nenhuma. Amém? Então pegou esses 5 tópicos bíblicos aí para a gente se organizar na nossa vida financeira e conseguir vencer, tá certo? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. As bênçãos chegam na nossa vida, mas precisamos nos organizar para a bênção nos achar.
tá certo? Então, eu vou deixar escrito aqui os tópicos, tá certo? Do 1 ao 5 para você ler, tá certo? Se organizar na sua vida financeira e creio que já deu tudo certo em nome de Jesus, amém? Então que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Você que escutou esse vídeo até aqui, assistiu até aqui, se inscreva aí no nosso canal, amém? E curta esse vídeo, amém? Porque eu sei que Deus tem algo maravilhoso a apresentar para vocês e vocês vão conseguir vencer na vida financeira de vocês, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.